Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje, vamos até Yaroslavl, na Rússia, uma cidade fundada há quase 1000 anos às margens do rio Volga, patrimônio cultural da humanidade e lar de prédios que parecem ter sido construídos para desafiar o tempo. Vamos acompanhar Yana, 38 anos, manicure, que no dia do seu aniversário recebeu do marido as chaves de um apartamento enorme num desses prédios históricos. O sonho de toda a vida dela, de presente. O que o marido não sabia é que Yana, naquela mesma noite, sentada no escuro desse apartamento, viu pela janela algo que nenhuma esposa deveria ver. E o que ela fez com isso mudou a vida de muita gente. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, dê uma passadinha no botão de inscrição se ainda não fez isso. E nos conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora. Então vamos lá. Yana tinha mãos que sabiam demais. Não no sentido poético, no sentido literal mesmo. 15 anos curvadas sobre dedos alheios ensinaram a ela uma coisa que nenhuma escola de estética coloca no currículo. A mão de uma pessoa conta a história que a boca não conta. Mão que treme de leve enquanto a dona insiste que está tudo bem. Mão que aperta o braço da cadeira quando a conversa chega perto da verdade. Mão que só relaxa depois que a cliente finalmente desabafou tudo que estava represado. Yana sabia ler mãos. Por isso, no dia em que o marido colocou as chaves sobre a toalha xadrez da mesa da cozinha, a primeira coisa que ela viu não foram as chaves, foi a mão que as segurava. Kir estava pálido, cabelo normalmente bem penteado, levemente desalinhado, e as mãos de um homem acostumado a trabalhar com instrumentos de precisão, tremiam com aquela vibração miúda e feia que Yana reconhecia nas clientes que chegavam ao salão logo depois de receber uma notícia ruim. "Feche os olhos", disse ele, com a voz que caiu no meio da frase. Ela fechou. Esperou um perfume, talvez um lenço. O que apareceu quando ela abriu os olhos foi um chaveiro de latão em forma de pássaro, pesado, de bordas afiadas. E embaixo do pássaro, um molho de chaves. "É nosso", ele exalou mais do que falou. "Uma estalinca. No centro. 3/4. Yana. Como você sempre quis." Ela deveria ter pulado de alegria. Deveria ter rodado pela cozinha, feito planos para a sala, gritado. Em vez disso, seus olhos foram direto ao rosto do marido. As olheiras fundas. Os olhos vermelhos de quem não dormiu ou chorou por dias. O corpo tenso como corda esticada demais. A intuição gritou alguma coisa. Ela silenciou a intuição. "Kir", a voz dela saiu abraçada. "Você é meu herói. Estou tão feliz." Ela enterrou o rosto no ombro dele e sentiu, com as próprias mãos de manicure, que o corpo do marido não relaxou 1 milímetro. Estava duro como tábua. Notem esse detalhe. Ela sentiu. Passa o dia lendo tensão nos dedos das clientes, reconhece tremor a metros de distância e, mesmo assim, escolheu não perguntar nada. Não foi ingenuidade, foi medo. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa história inteira é sobre aprender a enxergar essa diferença. Yana não era uma mulher ingênua. Era manicure há 15 anos. E isso significa passar o dia lendo o que as pessoas escondem. Mão que treme enquanto a dona sorri. Ombro que trava quando o assunto chega perto da verdade. O problema é que esse talento funcionava perfeitamente em todo mundo, menos nela mesma. No dia seguinte, ela foi ao apartamento sozinha para começar a limpeza. Kir tinha trabalho. Ela tinha o dia livre e o molho de chaves no bolso. A porta do prédio abriu com aquele rangido espesso de madeira antiga que só os edifícios com décadas de história conseguem produzir. Yana subiu a escadaria de mármore desgastado, ouvindo o eco dos próprios passos multiplicado pelas paredes. Chegou à porta, enfiou a chave na fechadura.
A trava cedeu com um clique pesado, satisfatório, do tipo que parece prometendo alguma coisa. O que apareceu do outro lado parou o seu coração por um segundo. A sala era enorme, teto com moldura de estuque, e transverose estuque, janelas largas deixando o sol da tarde cair em faixas longas sobre o assoalho de madeira antiga. O ar tinha aquele cheiro contraditório de imóvel fechado há tempo demais. Cera velha de lavanda misturada com poeira assentada. As sombras das janelas se alongavam pelo chão como dedos tentando alcançar os pés dela. Para quem não conhece a Rússia, vale uma explicação rápida sobre esse tipo de imóvel. As Stalinkas são prédios construídos durante o governo de Stalin, entre os anos 30 e os anos 50 do século passado. São edifícios imponentes, de tijolos maciços, com tetos de quase 3 metros de altura, janelas largas, fachadas com ornamentos. Foram erguidos para a elite soviética de então. Hoje, 80 anos depois, são os imóveis mais cobiçados das cidades russas. Uma Stalinka, em bom estado no centro de Yaroslavl, vale o equivalente a anos e anos de salário de um trabalhador comum. Em termos brasileiros, seria como ganhar de presente uma cobertura em Ipanema. Não é algo que acontece todo dia. E quando acontece sem explicação, a pergunta certa é sempre a mesma. De onde veio isso? E Ana não fez essa pergunta. Escolheu não fazer. Ela ficou parada no centro da sala vazia, o chaveiro de latão espremido na mão fechada, as bordas afiadas das asas cravando na palma. Deveria estar feliz. Deveria estar planejando onde ia ficar o sofá, que cor pintar as paredes. Era o que as clientes faziam quando ganhavam algo grande. Vibravam, planejavam, falavam sem parar. E Ana ficou parada e sentiu frio. Não era o frio das janelas. Era o tipo de frio que começa por dentro e sobe devagar pela espinha, sem avisar, sem pedir licença. Ela ainda estava tentando entender de onde vinha esse frio quando bateram na porta. 3 batidas, curtas, pesadas. O eco delas viajou pela sala vazia e sumiu em algum lugar no corredor. E Ana foi até a porta. Olhou pelo olho mágico, mas a lâmpada do corredor havia queimado e estava tudo escuro do lado de fora. Quem é? Ela perguntou. A voz saiu rouca. Ela pigarreou. Ninguém respondeu. Mas havia respiração do outro lado. Alguém estava ali, na escuridão, muito perto da madeira. Ela girou o trinco. A mulher que apareceu na soleira era pequena, curvada, enrolada num chale verde escuro sobre ombros finos. Cabelos brancos presos com cuidado, rosto cheio de rugas fundas, mas os olhos eram outra coisa. Olhos que viam mais do que deveriam, com uma clareza que não combinava com aquele corpo tão envelhecido. Ela não se apresentou, não pediu desculpa por incomodar. Apenas levantou a mão seca, coberta de manchas da idade, e tocou com os dedos na madeira da porta. Um gesto lento, quase de despedida, como quem se despede de um velho conhecido. Então olhou direto para Iana. Querida, disse ela, numa voz que era pouco mais do que farfalhar de folha seca no outono. Não acenda a luz quando anoitecer. Iana piscou. Como assim? Venha à minha casa. O que você vai ver pela janela não deve ser visto por nenhuma esposa. Ela retirou a mão da porta, virou as costas e caminhou pela escada abaixo, sumindo na penumbra do corredor antigo como se tivesse sido absorvida por ela. Iana ficou parada na soleira. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Aquela velha não bateu na porta por acaso. Não bateu por curiosidade de vizinha. Bateu porque tinha algo que precisava ser dito antes que fosse tarde demais. A pequena alegria que Iana havia tentado construir dentro de si ao longo do dia, aquela alegria de esforço que exigia atenção constante para não apagar, desapareceu sem deixar rastro. Ela fechou a porta, encostou as costas na madeira grossa, os joelhos tremiam levemente. É uma louca, ela murmurou para o apartamento vazio. Só uma louca da cidade.
E eu sei que não devia, mas que vizinha de cidade grande já não chegou assim, não é? Sem se apresentar, com uma mensagem enigmática, e sumiu na escada antes que você pudesse perguntar mais nada. A diferença é que as outras geralmente querem só reclamar do barulho, mas as palavras da velha ecoavam com uma clareza que palavras loucas não costumam ter. A tarde foi passando. Iana não começou a limpeza. Ficou sentada no centro da sala vazia, o pássaro de latão espremido na palma, as asas cravando na pele. O sol foi descendo atrás dos telhados. As sombras foram crescendo. A sala foi escurecendo aos poucos, como se alguém estivesse girando um regulador de luz muito lentamente. Iana olhou para o interruptor na parede. A mão foi na direção dele por instinto. E aí, a voz da velha soou de novo, com aquela precisão incômoda de coisa dita de verdade. Não acenda a luz quando anoitecer. A mão de Iana parou no ar. Desceu devagar. Ela recuou até a parede ao lado da janela. Escorregou pelo reboco até sentar no chão. Assoalho frio, ar pesado de poeira antiga e aquela voz interior que ela havia aprendido a calar em nome da paz doméstica, de volta, mais alta do que ela conseguia suportar e ignorar. Esse é o momento chave. Não é coragem o que mantém Iana no escuro. É aquela faísca de si mesma que a conveniência ainda não conseguiu apagar completamente. O tempo passou. 10 minutos. Talvez meia hora. No escuro, sem referência, é impossível saber. Então vieram os sons. Um motor de carro entrando no pátio. Rodas parando no asfalto. Uma porta batendo com aquele esforço específico que Iana reconheceu imediatamente. A fechadura do carro de Kir sempre enroscava. Ele sempre batia a porta com aquela força particular, meio raivada, meio resignação. O coração dela aqueceu. Era Kir. Só Kir, chegando mais cedo. Ela estava quase se levantando para gritar o nome dele pela janela quando percebeu que os passos no pátio eram 2 e que eles não estavam indo para a entrada do prédio. Estavam indo para o fundo do pátio, para a área da velha pracinha abandonada com os balanços enferrujados. Iana ficou quieta. Lentamente, ela se ergueu sobre os joelhos. Agarrou com os dedos entorpecidos a borda do parapeito da janela e espiou lá embaixo. O pátio estava mergulhado na penumbra. O único poste de luz, um fio amarelado e cansado próximo à entrada do prédio vizinho, jogava uma mancha de luz sobre os balanços tortos e os bancos velhos. E nessa mancha de luz havia 2 homens. Um deles estava de costas para a janela, ombros curvados, aquele jeito de encolher o pescoço como tartaruga, o casaco que ela mesma havia escolhido no mês passado. Kir. Ele se mexia com aquele agito de quem está com frio ou com muito, muito desconforto. Os pés alternando o peso de um lado para o outro sem parar. O outro estava de frente. Alto, pesado, casaco aberto mesmo no frio. Pernas abertas no asfalto com a firmeza de quem é sempre o dono do espaço onde está. Igor. Reparem na linguagem corporal dos 2. Kir, encolhido, se movendo, sem conseguir parar quieto. Igor parado, sólido, sem se incomodar com o frio, nem com mais nada. A hierarquia entre eles estava toda ali, sem precisar de uma palavra. Iana conhecia Igor há 10 anos. Irmão mais velho de Kir, construtor. Um desses homens que entram numa sala e imediatamente reorganizam a ordem de todos os presentes só pela forma como se movem. Ela nunca gostou dele. Na presença de Igor, Kir murchava, ficava menor. Virava um menino tentando agradar o irmão mais velho, e essa transformação sempre deixou Iana com um mal-estar que ela nunca soube nomear direito. Agora ela os via no escuro de um pátio, tarde da noite, numa reunião que ela não havia sido convidada a saber que existia. Ela pressionou a testa contra o vidro frio. Kir tirou alguma coisa de dentro do casaco. Um movimento rápido, furtivo, um envelope, grosso, retangular, denso.
Olhou para os lados antes de estender o braço, como alguém que sabe que está fazendo algo que não quer ser visto fazendo, mas não olhou para cima. Não sabia que havia uma testemunha na escuridão do terceiro andar. Igor pegou o envelope, nem abriu. Só pesou na mão com aquela satisfação de quem esperava exatamente aquilo e enfiou no bolso interno do casaco. Depois, riu. O riso de Igor era inconfundível. Grave, gordo, ecoando pelas paredes de tijolos do pátio, como se o pátio fosse uma câmara de amplificação construída especialmente para ele. Viu? A voz dele chegou com uma clareza assustadora pela fresta da janela. Eu disse que ia ser tranquilo. Kir murmurou alguma coisa, os pés ainda alternando o peso de um lado para o outro. Pode parar de tremer. Igor deu uma palmada no ombro do irmão com uma força que quase o fez perder o equilíbrio. Kir engoliu o tropeço com dignidade. Ou tentou. O resultado foi mais um tropeço com etapas extras. A velha nem entendeu o que estava assinando. Para ela, era só um papel do cadastro. Para você, é 3/4 no centro da cidade. Iana parou de respirar. Cada palavra pousou nela como pedra fria. A velha, um papel do cadastro. Ela não entendeu o que estava assinando. Olha o que está acontecendo aqui. Igor não está descrevendo um negócio. Está fazendo um relatório de dano com a satisfação de quem achou tudo muito simples. Esse tipo de homem é o mais perigoso que existe. Não porque é cruel, mas porque nem considera que o que faz seja crueldade. O principal agora, continuou Igor, acendendo um cigarro e soprando a fumaça na direção do irmão, é que sua mulher fique com a boca fechada. A Ianinha é boa gente, mas fala demais com as clientes. Diz para ela que foi herança, que foi sorte, não importa o quê. Só garante que ela não vai sair por aí fazendo pergunta. Kira sentiu depressa. Entendido. Ela não vai saber nada. Está tudo sob controle. Olha bem para mim. A voz de Igor perdeu qualquer traço de alegria. Se isso vier à tona, afundamos juntos. Mas você vai ao fundo primeiro. Ele jogou o cigarro no chão, virou as costas e saiu do pátio com aquele passo pesado de quem nunca precisou correr de nada na vida. Kir ficou sozinho sob o poste. Ficou olhando a direção em que o irmão havia sumido. Então levantou as duas mãos e cobriu o rosto com elas. Os ombros desceram de um jeito que Iana nunca havia visto nos 10 anos em que eram casados. Os ombros de um homem que carregou algo pesado demais por tempo demais e finalmente não aguenta mais disfarçar o peso, mas não jogou fora. Continuou carregando. Iana se afastou da janela. Foi para a parede oposta. Deslizou pelo reboco até o chão. Deitou de lado no assoalho frio, joelhos no peito, sem fazer barulho. O apartamento era silencioso. Lá fora, ela ouvia o motor do carro de Kir acendendo, a porta batendo com aquela força de sempre, o carro saindo do pátio. E ela ficou ali, sozinha, no escuro de um apartamento que havia sido roubado para ela. Na escada de baixo, havia uma porta com luz saindo pela fresta. Baba Nádia era como as pessoas a chamavam no prédio. E ela estava esperando, como quem sabe que a visita estava a caminho antes mesmo de ouvir os passos. Entre, disse a velha, simplesmente. Você não devia estar sozinha agora. O apartamento dela era pequeno, apertado, cheio de coisas acumuladas por décadas de vida. Mas era quente de um jeito que o apartamento de cima nunca havia sido. O ar cheirava a pão de centeio tostado, a tomilho seco, a algum remédio de farmácia antiga. No fogão, uma velha chaleira esmaltada cantarolava baixinho, como se estivesse há horas esperando alguém que precisasse de um momento de paz. A velha levou Iana pela mão até a cozinha, indicou um banquinho perto da mesa coberta com uma toalha desbotada e sentou do outro lado. A luz de uma única lâmpada no teto recortava sombras fundas no rosto dela. Ela olhou para Iana por um longo tempo, com aquela forma de olhar de quem está lendo, não examinando. Minha irmã se chama Valentina.
Ela começou, sem preâmbulo, com uma voz plana que tornava cada palavra mais pesada. Ela morou no apartamento de cima por 40 anos. Enterrou o marido lá. Criou o filho lá. Há 6 meses, vieram homens do Comitê de Cadastro Imobiliário. E Ana não levantou os olhos. Eram jovens, educados. Disseram que o prédio havia sido classificado como estruturalmente comprometido. Vigas podres, encanamentos sem condição de uso. Disseram que Valentina precisava assinar os papéis de realocação urgente antes que o processo oficial a deixasse sem absolutamente nada. Baba Nádia pausou. Mostraram um plano do imóvel, com um grande X vermelho desenhado sobre a planta do prédio. Disseram: "Está tudo aqui, senhora. É oficial, é para demolição. Valentina é velha, está doente, não entende de papéis." Ela assinou tudo. Esse detalhe importa. E Ana não disse nada, mas por dentro ela estava vendo, com aquela nitidez desagradável que não pode ser desfeita, o plano que havia caído da pasta de Kir semanas antes. O X vermelho marcado com tanta força que quase rasgou o papel. O nome feminino riscado na coluna de proprietária. Esse era o nome de Valentina. Uma semana depois que ela se mudou para um quarto em cortiço na periferia da cidade, continuou Baba Nádia. Mais quieta ainda, fui descobrir que o prédio nunca seria demolido. Tiraram ele da lista de risco com novos laudos técnicos. E o apartamento foi vendido imediatamente para um particular. A cozinha ficou em silêncio. Só a chaleira, cantarolando no fogão. Contexto importante para entender a extensão do crime que está sendo descrito aqui. Na Rússia, o registro de todos os imóveis do país passa por um sistema federal chamado Rosrestr. Cada transferência de propriedade, cada mudança de zoneamento, cada laudo técnico sobre a situação de um prédio entra nesse sistema. É uma estrutura poderosa. E como toda estrutura poderosa, funciona bem quando as pessoas que a operam são honestas e vira arma quando não são. Kir trabalhava exatamente nesse sistema. Técnico do Departamento de Cadastro Imobiliário de Yaroslavl. O homem que inseria dados, validava plantas, carimbava documentos. O homem que adulterava laudos, forjava tramitações e alimentava o processo com papéis suficientemente convincentes para que a comissão municipal aceitasse a classificação de risco sem fazer perguntas. Para quem é do Brasil, o equivalente seria uma fraude em cartório de imóveis. Quando alguém com acesso ao sistema de registro altera documentos para fraudar uma transferência de propriedade, é crime. Mas quando a fraude envolve declarar um imóvel como área de risco para expulsar o morador legítimo com aparência de legalidade, o nome que temos aqui é grilagem com carimbo oficial. O tipo mais difícil de combater porque parece legal por fora. Baba Nádia estendeu a mão pela mesa e cobriu as mãos de Ana com as dela. A pele era seca, fina como pergaminho, mas o aperto era firme. E Ana finalmente levantou os olhos. As lágrimas desciam em silêncio, deixando trilhas no rosto empoeirado. "Eu não sabia", ela disse, e a voz quebrou no meio. "Juro que não sabia nada. Eu sei que não sabia, menina." A velha não soltou as mãos dela. "Vi seus olhos quando você segurou as chaves pela primeira vez neste prédio. Olhos não mentem." Ela inclinou o corpo levemente para frente. "Mas agora você sabe." Pausa. "Não vim te pedir dinheiro. Não vim te pedir confusão. Sou velha. Não tenho energia para a guerra, mas preciso de verdade." As mãos de Baba Nádia apertaram mais. "Me diz uma coisa. Seu marido foi quem desenhou aquele X?" E Ana olhou para os olhos desbotados da velha. Não havia ódio ali. Não havia sede de vingança nem prazer de quem finalmente vai cobrar uma dívida. Havia apenas uma dor antiga, funda, do tipo que se instala nos ossos quando se vive tempo demais com algo que não deveria ter sido aceito. Pela primeira vez na vida, Ana não tinha para onde recuar. Não havia sorriso de colocar no rosto. Não havia jeito de suavizar o ângulo agudo da pergunta. Demais dependia da resposta.
Ela inspirou fundo e, quase sem voz, disse: Foi. Baba Nadia soltou as mãos de Iana devagar. Não gemeu. Não xingou o marido dela. Eliana Desidesses apenas soltou um suspiro comprido e pesado, como de quem teve a confirmação que esperava, mas ainda assim torcia para estar errada. Ela se levantou, foi até a velha cristaleira de portas de vidro e ficou vasculhando a gaveta de baixo. Quando voltou à mesa, tinha nas mãos uma fotografia pequena, preto e branco, com bordas recortadas de forma irregular. Colocou diante de Iana. Era uma mulher jovem, sorrindo com toda a boca, de frente a uma casa de madeira com janelas ornamentadas. Segurava um bebê enrolado em cobertores. Essa sou eu, disse Baba Nadia, 40 anos atrás. E essa é a casa número 5 da rua Sadovaia, minha primeira casa. Iana olhou para a foto. Era difícil reconhecer na mulher curvada e seca diante dela aquela figura radiante da fotografia. Era bonita, ela disse, sem saber o que mais dizer. Era. Baba Nadia passou o dedo nodoso pela borda da imagem. Meu marido Stepan construiu com as próprias mãos. Nos mudamos cheios de esperança. Pensamos, essa é a vida de verdade. Nosso ninho, tudo para a família. Ela parou. Lá fora, o vento balançava os galhos do velho álamo na calçada. E então, ela continuou, a voz ficando mais opaca. Stepan quis construir uma varanda e uma garagem, mas nosso terreno era pequeno. O vizinho, o velho Matvei, tinha muito terreno. Matvei bebia, não cuidava de nada. E Stepan, uma noite, simplesmente moveu as estacas. Alguns metros para dentro da terra do vizinho. Iana levantou os olhos. A história era familiar demais. Eu vi tudo da janela, disse Baba Nadia, com aquela calma de quem está lendo uma sentença para si mesma. Vi meu marido enterrando as estacas na terra do outro. No dia seguinte, ele chamou os medidores do distrito, encheu a mesa de comida, encheu os copos e eles assinaram as novas divisas. O velho Matvei tentou reclamar. Mas quem ouve bêbado quando os papéis estão em ordem? Ela pousou as mãos na mesa, com as palmas para cima. Olha as minhas mãos. Iana olhou. Os dedos de Baba Nadia tremiam. Não era apenas fraqueza de idade. Era um tremor contínuo, profundo, que não parava nem um segundo. Acha que é da idade? A velha sorriu com amargura. Começou 1 ano depois que terminamos aquela varanda. O velho Matvei morreu no inverno seguinte, congelado na própria varanda. E eu andava pelo nosso novo espaço bonito, olhava as janelas novas, o piso novo e não conseguia respirar dentro de casa. Ela fechou os punhos, tentando conter o tremor. Não conseguiu. É podridão, Iana. Podridão na alma. Quando você vive numa casa construída sobre mentira, a mentira não vai embora. Ela entra nas paredes, assenta no pó. Você acorda com ela e dorme com ela. Pensa que o tempo vai apagar tudo? Ela sacudiu a cabeça devagar. A culpa não ficou na minha cabeça. Foi para os meus ossos. Ela fixou os olhos em Iana com aquele olhar que atravessava. Vendemos aquela casa 5 anos depois. Stepan começou a beber. Nos separamos. Felicidade não se constrói em cima do sofrimento alheio. É um ditado gasto de tanto usar, mas é verdadeiro até doer. Ela empurrou a fotografia em direção a Iana. Você está agora no mesmo limiar em que eu estava 40 anos atrás, com as chaves de uma vida alheia no bolso. Seu marido acha que fez isso por amor a você, e agora é você quem decide. Silêncio comprido. Você pode calar a boca. Pode fazer a reforma, escolher a cor das cortinas, ter filhos naquele apartamento, mas saiba uma coisa, cada vez que olhar pela janela de lá, não vai ver a rua. Vai ver a sua própria covardia. Iana saiu da casa de Baba Nadia e voltou caminhando para a Rushoba, onde ela e Kir moravam. Isso pode parecer detalhe para quem não conhece a Rússia, mas não é. A Rushoba é o oposto exato da Stalinka. São os prédios construídos às pressas durante o governo de Khrushchev, nos anos 60, para abrigar a população soviética em expansão. Paredes finas,
tetos baixos, cômodos pequenos. O cheiro de cebola frita dos vizinhos atravessa a parede sem pedir licença. A Rússia inteira tem milhões desses prédios. São humildes, funcionais e curiosamente cheios de vida de uma forma que a Stalinka, com toda a sua majestade, não tem. Yana entrou no quarto. Kir dormia. Respiração regular, rosto relaxado. Ela deitou ao lado dele na escuridão e ficou olhando para o teto. Cá entre nós. Há algo perturbadoramente revelador em ver alguém dormir tranquilo depois do que Yana havia descoberto. Não é crueldade, é exaustão. Kir havia passado semanas carregando aquela tensão. O envelope havia sido entregue, o acordo fechado, e o corpo finalmente havia soltado parte do peso. Ele havia feito a coisa errada e havia dormido melhor depois disso. Yana ficou acordada até o amanhecer, ouvindo a respiração dele. Na manhã seguinte, ela levantou com uma clareza fria e pontuda como lâmina. Choro tinha acabado. Dúvida tinha acabado. O que havia agora era necessidade de prova. Ela sabia como Kir trabalhava. Havia levado almoço ao escritório dele tantas vezes que o segurança da entrada a cumprimentava pelo nome. Sabia onde ficava a sala dele. Sabia que ele guardava cópias dos projetos em andamento na gaveta de baixo, em pastas de cartão cinza separadas por endereço. Kir era um homem de ordem. Tudo no lugar certo, tudo etiquetado. Na quarta-feira de manhã, ela montou uma marmita com almôndegas, embrulhou num saco plástico e foi ao edifício do cadastro imobiliário exatamente no horário do almoço. Kir ficou visivelmente aliviado ao vê-la. Nos últimos dias, ele havia dobrado os gestos de carinho, aquela hipercompensação que Yana reconhecia nas clientes cujos maridos haviam feito algo que sabiam que merecia perdão, mas não sabiam pedir. Ele comeu com pressa, beijou a bochecha dela e disse que precisava descer até a chefia por 10 minutos. Fica aqui, Yaninha. Já volto. A porta fechou. Yana estava na gaveta antes de o barulho dos passos dele desaparecer pelo corredor. As pastas estavam organizadas por endereço. Ela varreu as lombadas. Rua Lenin, Rua Sadovaya, Rua Mira. Procurou os bairros mais antigos, onde ficavam as Stalinkas e os prédios de tijolos dos anos 50. Puxou uma pasta, dentro, laudos de reavaliação e novos planos cadastrais. E em quase cada documento, na coluna de novo proprietário ou empresa construtora, o mesmo nome se repetia. Stroy Invest, a construtora de Igor. Ela abriu a segunda pasta, o mesmo. Um prédio na periferia, declarado estruturalmente comprometido. 30 dias depois, o terreno transferido para Stroy Invest. Uma velha pensão demolida por violações sanitárias, o imóvel comprado pela Stroy Invest para escritórios. Terceira pasta. Quarta. O mesmo nome. O mesmo padrão. Yana olhou para aquelas páginas e viu uma máquina. Não um crime avulso. Uma máquina funcionando há anos. Igor encontrava idosos, solitários, pessoas que não tinham defesa nem recursos para contestar nada. E Kir, com a autoridade do cargo e o acesso aos sistemas, apagava os rastros, movia as fronteiras, carimbava o que precisava ser carimbado, lavava o que precisava ser lavado. Kir não era o cérebro da operação, era a borracha. A borracha nos dedos do irmão mais velho. E olha o detalhe que a gente não deveria achar engraçado, mas é impossível não notar. Os crimes estavam arquivados em ordem alfabética por endereço, com etiquetinhas de cartolina coladas direitinho em cada lombada. Kir havia organizado os próprios erros com a mesma precisão que usava para o resto da vida. Isso diz muito sobre um homem. A maçaneta virou. Yana empurrou a gaveta, levantou num único movimento e foi até a janela, fingindo ajustar o vaso de planta no parapeito. Pronto. Kir entrou sorrindo. Me liberaram. Vou te acompanhar até o ponto. Ela sorriu de volta. Foi o sorriso mais difícil de toda a vida dela, mas ela já havia fotografado tudo no celular antes de fechar a gaveta. No dia seguinte,
Quando Iana saiu do salão para tomar ar no intervalo do almoço, um carro preto parou ao lado dela no meio-fio, com um silêncio de pneus que parecia proposital. O vidro do passageiro desceu devagar. Fedorovitch estava ao volante. Ele era motorista particular de Igor há mais de 10 anos. Homem de uns 60 e poucos anos. Pesado, com aquele rosto de quem carregou coisas pesadas por tempo demais e parou de disfarçar o cansaço. Iana o conhecia bem. A esposa dele tinha artrite severa nos dedos. Iana havia ido à casa deles várias vezes, sem cobrar nada, para fazer banho de parafina e aplicar óleo terapêutico nas mãos da Maria Ivanovna. "Entra, Iana", ele disse, sem rodeio, com a voz que arranhava um pouco. "Preciso falar com você. Aqui na rua tem vento." Ela hesitou. Olhou para os vidros escuros do banco traseiro. "Estou só", ele disse, entendendo o olhar. "Entra." Ela abriu a porta traseira, jogou dentro o seu estojo de trabalho e sentou na frente, ao lado dele. O interior cheirava a tabaco caro e aquele desodorizante de carro de pinheiro verde que todo motorista russo usa e que, por algum motivo que a ciência ainda não explicou, nunca acaba. Fedorovitch não ligou o motor. Ficou com as mãos grandes apoiadas no volante, olhando para a rua cinza à frente. "A Maria Ivanovna pediu para te agradecer", ele disse por fim. "O óleo que você trouxe na semana passada está ajudando. Ela dormiu direito pela primeira vez em meses. E fico feliz que ela melhore." Pausa. "Você é uma boa pessoa, Iana." Ele baixou a voz. "E não é lugar para você essa sujeira." Ela ficou quieta. "Eu vi você saindo do cadastro ontem. Cara de quem encontrou o que não queria encontrar." Ele finalmente virou a cabeça e a olhou de frente. "Você começou a procurar, não foi?" Não era pergunta. Fedorovitch enfiou a mão devagar no bolso do peito do casaco e tirou um retângulo pequeno de plástico. Um pendrive barato, do tipo que se compra em qualquer papelaria. Ele colocou na mão dela. "O que você achou na gaveta do seu marido são só cópias. Papéis para desviar a atenção. Os originais, os planos de antes das alterações, ficam num arquivo no porão do cadastro, numa sala que ninguém usa." Igor achou que ninguém ia ter o trabalho de descer lá. Ele fechou os dedos dela em torno do pendrive. "Ontem à noite eu desci." Iana olhou para o pequeno pedaço de plástico na mão. "Por que você está fazendo isso, Fedorovitch? Se Igor souber, você sabe o que acontece." O velho motorista deu uma risada curta, cansada. A risada de quem não tem mais nada a perder porque já perdeu o que importava antes mesmo de perder qualquer coisa. "Estou me demitindo amanhã. Eu e a Maria já compramos as passagens. Vamos para a casa da filha no interior, longe daqui." Ele olhou para as próprias mãos no volante. 10 anos eu dirigi esse homem. Vi tudo. Ouvi todas as ligações dele no banco traseiro. Vi pessoas chorando na calçada do escritório dele. E fui me dizendo, sou só motorista. Cuido do volante, recebo o salário, compro remédio para minha mulher. Silêncio. Mas consciência é uma coisa pesada, Iana. A minha ficou tão pesada que o carro parou de andar reto. Não consigo mais olhar nos olhos da Maria quando ela agradece a Deus pelo dinheiro que temos, porque eu sei de onde vem esse dinheiro. Ela olhou para ele e havia um nó na garganta que não deixava falar. Esse homem velho e cansado, que vivia na sombra de um criminoso e nunca havia tido voz em nada, estava sendo mais corajoso naquele momento do que qualquer pessoa que Iana havia conhecido em 38 anos de vida. Tem outra coisa que você precisa saber, disse Fedorovitch, mais baixo ainda. Naquela noite, no pátio da Stalinka, quando seu marido entregou o envelope para Igor, eu estava esperando na esquina com o carro. Quando Igor voltou, estava contente, rindo, eu saí devagar. Vi o seu marido no retrovisor. Ele pausou. Kir não foi para casa. Ficou no pátio. Vi ele se sentar no próprio carro. Vi quando ele bateu os punhos no volante. E depois ele se dobrou sobre o volante e ficou assim.
Fedorovitch fez um gesto lento com a cabeça inclinada para a frente. Chorou por um bom tempo. Como cachorro apanhado, Yana parou de respirar. Ele não é o vilão dessa história, Yana. É um homem fraco que ficou tempo demais na sombra do irmão. Igor o devorou. E se você simplesmente pegar esse estojo e for embora com esse pendrive guardado no bolso, Kir vai afundar completamente. Não vai sobrar nada dele. Ela ficou olhando para o pedaço de plástico na mão fechada. O pendrive não era grande. Cabia entre 2 dedos, mas pesava como o chaveiro de latão que ainda estava no bolso do casaco dela. Só que pesava de outro jeito. O chaveiro pesava com culpa alheia. O pendrive pesava com responsabilidade própria. Fedorovitch ligou o motor, sinal de que a conversa tinha chegado ao fim. Yana abriu a porta, pegou seu estojo do banco traseiro e ficou parada na calçada. O carro preto saiu devagar e sumiu no fluxo cinza da avenida, levando embora o velho motorista que havia finalmente escolhido dirigir em linha reta. Ela ficou parada no meio-fio. O vento levantava mechas do cabelo. As pessoas passavam e desviavam dela com aquele automatismo de quem está com pressa. Tinha provas, tinha os originais. Tinha a voz de Igor ecoando no pátio, as fotos das pastas no celular, o X vermelho que ela havia visto com os próprios olhos antes de entender o que era. Ela abriu a mão e olhou para o pendrive na palma. Depois pensou em Valentina. 70 anos. Um quarto de cortiço na periferia. Uma assinatura que ela não entendeu o que significava. Não havia mais o que decidir. Havia só o que fazer. Provas sozinhas não falam. Precisam de alguém disposto a usá-las, e havia exatamente uma pessoa em Yaroslavl com quem Yana havia compartilhado tudo nos últimos 10 anos. Yana foi ao salão. Aqui tem um detalhe sobre a profissão de Yana, que quem é do Brasil talvez não saiba. Na Rússia, o salão de manicure tem uma função social que vai muito além da estética. A mulher russa passa em média 2 a 3 horas por visita. É o espaço onde ela fala o que não fala em casa, onde chora o que não chora na rua. A manicure russa é, ao mesmo tempo, confessora, terapeuta e melhor amiga disponível mediante agendamento. E a técnica de manicure a seco desenvolvida aqui é tão refinada que virou padrão de exportação, ensinada em cursos por toda a Europa. 15 anos nesse ambiente haviam ensinado Yana uma coisa simples. Quando alguém vai dizer algo importante, o corpo avisa antes da boca. Ela estava prestes a testar isso com a própria melhor amiga. Ksenia estava terminando a última cliente do turno quando Yana apareceu na porta dos fundos e fez sinal com a cabeça. 1 minuto. Ksenia acenou que sim. Elas saíram para o pátio dos fundos, aquele espaço apertado com chão de cimento onde as meninas iam fumar entre atendimentos. O dia estava cinza, com aquela umidade que penetra na roupa antes que você perceba que está com frio. Yana tirou do bolso as folhas impressas que havia tirado na copiadora de manhã. Cópias das fotos que havia feito no escritório de Kir. Ela as abriu em cima do capô do carro estacionado mais perto, alisando as dobras com a palma da mão. Olha aqui, Ksenia. Olha com atenção. O dedo de Yana deslizava pelas linhas dos documentos. Esse é o prédio 12. A estalinca que Kir me deu. Esse é o plano antes de passar pelo setor dele. E esse é o plano depois. Declarado como estruturalmente comprometido, comprado por quase nada pela empresa do Igor. E aqui, e aqui, e aqui, mais 11 endereços. O mesmo padrão. Kir carimbando, Igor comprando. Ksenia olhava para os papéis com as sobrancelhas franzidas. A vizinha me contou tudo. A irmã dela morava lá. Foi enganada para assinar a saída. E eu ainda tenho um pendrive com os documentos originais antes das alterações. Ela olhou para a amiga, esperando ver o que sempre via no rosto de Ksenia quando havia injustiça envolvida. Aquela chama rápida, aquela indignação de quem não consegue ficar calada diante de coisa errada. O que ela viu foi outra coisa. Ksenia estava olhando para os papéis. Depois,
para os lados. Depois, para a porta do salão, como se estivesse calculando a distância. Ksenia, disse Iana mais devagar, você tem o contato do advogado que te ajudou no divórcio. Ou podemos ir juntas à prefeitura. Seu irmão trabalha no jornal da cidade. Se isso vier a público, com provas, eles não conseguem sufocar. Ksenia soltou um ar longo pelo nariz. Depois, com 2 dedos, empurrou as folhas de volta em direção a Iana. Devagar, com aquele cuidado de quem não quer que suas impressões digitais fiquem na superfície. Guarda isso. A voz dela estava baixa e tensa. Guarda e não mostra para mais ninguém. Iana piscou. Você não entendeu. Eles estão expulsando velhinhos de casa. A irmã da minha vizinha tem 70 anos e está num cortiço na periferia porque eu entendi tudo, Iana. Ksenia a cortou, ainda sem levantar a voz. Ela olhou para os lados mais uma vez. Você sabe quem é a mulher do Igor? Ela está na comissão de uso do solo da Câmara Municipal. Você acha que vai ao advogado, ao jornal, à prefeitura e o quê? Que alguém vai receber você com tapete vermelho? Silêncio. O Pacha trabalha nas obras do Igor. Ele é encarregado de turma. A gente tem financiamento, Iana. A gente tem 2 filhos. A voz de Ksenia subiu apenas uma fração, o suficiente para mostrar o quanto ela estava segurando. No dia que você abrir essa boca, Igor bota meu marido na rua antes do almoço. Não me coloca nisso, por favor. Ela deu um passo para trás, cruzou os braços sobre o peito, como quem precisa de uma barreira entre si mesma e o que está sendo pedido. Você tem apartamento. Tem marido que traz dinheiro, fica quieta e vive a sua vida. Todo mundo faz isso. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Ksenia disse isso com tanta convicção que parecia defender uma filosofia de vida refinada ao longo de gerações. A arte de não ver, caderneta de exercícios incluída. Ela girou nas próprias solas e entrou de volta no salão sem olhar para trás. Iana ficou sozinha no pátio de cimento. O vento levantou uma das folhas da pilha que estava sobre o capô. Ela não se mexeu para pegar. Ficou olhando o papel deslizar pelo asfalto e sumir atrás do carro. Todo mundo faz isso. Iana juntou as folhas restantes devagar, dobrou-as e enfiou na bolsa. E entendeu, com a precisão fria de quem acaba de montar o último pedaço de um quebra-cabeça que não queria ver completo, que naquele mundo, naquela cidade, naquele tecido de medo e conveniência em que as pessoas viviam, ela estava completamente sozinha. Não havia aliado, não havia rede. Havia ela, um pendrive e uma decisão. Iana não voltou para o salão. Não avisou a administradora. Pela primeira vez em 15 anos de trabalho sem uma falta, ela simplesmente foi embora no meio do expediente. As pernas a levaram sozinhas até a entrada do prédio número 12. O rangido da porta do saguão, a escadaria de mármore desgastado, o patamar, a porta do apartamento. Ela abriu, entrou, não tirou o casaco. A sala estava igual. Vazia, fria, com o cheiro de poeira antiga e cera velha de lavanda. As janelas altas deixando entrar uma luz cinza de tarde de outono que não aquecia nada. Iana foi ao centro da sala e foi descendo. Primeiro os joelhos, depois as mãos. Deitou de costas no assoalho frio e ficou olhando para o alto do teto. O frio das tábuas atravessou a roupa imediatamente. Ela não se moveu. Lá em cima, as sombras dos galhos do álamo desenhavam padrões que o vento desfazia e redesenhava. Em algum apartamento próximo, uma televisão falava baixinho. Um andar acima, alguém arrastou uma cadeira com aquele barulho que atravessa o piso de madeira. De algum lugar mais distante, o choro fino de uma criança que soluçava e parava, soluçava e parava, sons de vida normal. Vida que continuava enquanto a dela havia parado. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho e sumiu no cabelo. Depois outra. Iana não soluçou. Chorou em silêncio, olhando para o teto, e foi deixando que o assoalho gelado fizesse o trabalho, tirando a ilusão camada por camada,
como estuque velho que descasca quando a umidade finalmente chega lá dentro. E então, no meio daquele silêncio, algo mudou dentro dela. O choro parou de ser de dor e virou raiva. Não de Kir, não de Igor, não de Ksenia com seu financiamento e seus filhos e sua covardia tão bem organizada. De si mesma. 10 anos sendo a almofada onde Kir escondia o rosto cada vez que recuava diante do irmão. 10 anos confundindo tolerância com virtude, quando era quase sempre só medo disfarçado de paciência. Ela havia permitido que ele fosse covarde, porque assim era mais fácil para ela também. Yana abriu os olhos no teto, respirou o ar frio que cheirava a poeira de outra vida, e se levantou, não com leveza, com peso, mas peso próprio, não o alheio que ela havia carregado por anos sem perceber que não era dela. Havia uma coisa que precisava ser feita antes de qualquer outra. Ela precisava falar com o marido. No fim do expediente, ela voltou ao salão só para pegar o estojo que havia deixado no armário. Ficou sentada na recepção vazia, esperando. Não havia mais clientes. As meninas estavam indo embora. Ela ficou. Naquela noite, Kir foi procurá-la no salão. Estava de terno novo, sorrindo daquele jeito de quem ensaiou o sorriso no caminho. Fecha os olhos, ele disse, pela segunda vez em poucos dias. Se ela soubesse então o que estava prestes a descobrir, talvez tivesse ficado com os olhos fechados para sempre. Era muito mais confortável lá dentro. Yana fechou. Ela ouvia o farfalhar de uma caixa de veludo. Abre. Sobre a mesa do restaurante mais caro de Yaroslavo, num ambiente de velas e música ao vivo e garçons que se moviam como sombras, estava um anel. Ouro com um brilhante pequeno mas limpo, faiscando a luz das velas com aquela frieza de pedra que não aquece nunca. Junto com as chaves, disse Kir, pegando a mão dela com cuidado. Porque você merece as duas coisas. Esse é o momento mais perigoso da história inteira. Não a cena do pátio, não o envelope. Esse aqui, porque Igor intimidando é fácil de resistir. Kir sendo gentil é quase impossível. Yana olhou para o marido à luz das velas. Cabelo penteado, olheiras quase desaparecidas, aquele rosto que ela conhecia desde os 28 anos. Ela conseguia ver, debaixo do esforço do sorriso, o quanto ele estava tentando acreditar que havia deixado aquilo para trás. Tentando construir sobre o que havia feito uma vida normal, como quem passa tinta nova em cima de uma mancha e se convence de que ela sumiu. Kir pegou a mão direita dela e deslizou o anel no dedo anular, ao lado da aliança simples que usavam desde o casamento. O metal estava gelado. Aquele frio atravessou o dedo dela e subiu pelo braço como corrente elétrica fria. Yana olhou para o anel novo, brilhando ao lado do anel. Um comprado com 10 anos de casamento honesto. O outro comprado com o dinheiro do envelope no pátio escuro. Ela tirou o anel novo, pousou na mesa, ao lado do prato, depois tirou a aliança, pousou do lado. Kir parou de sorrir. Yana, não aqui. A voz dela saiu quieta, sem drama. Em casa. Ela recolheu os 2 anéis da mesa e os fechou na caixinha de veludo que ainda estava ao lado do prato. Guardou no bolso do casaco. Não porque queria ficar com eles. Porque não ia deixar aquilo para trás numa mesa de restaurante como se fosse uma gorjeta. O restaurante caro ficou para trás. O carro, o trajeto, a entrada do prédio, tudo em silêncio. Yana olhou pela janela do carro durante todo o caminho, e Kir não tentou preencher o silêncio, o que significava que ele já sabia, em algum nível que o corpo entende antes da cabeça, que o que estava por vir não podia ser adiado com jantar nem com anel. Eles entraram na arruchoba. Kir acendeu a luz da cozinha. Yana ficou de pé no meio do cômodo. Kir ficou perto da pia, de costas para ela por alguns segundos, como se a torneira precisasse de atenção naquele momento. Depois virou. Fala. Ela falou. Não gritou. Não quebrou o prato. Contou.
A cena do pátio, as palavras de Igor, o envelope, as pastas da gaveta, os nomes repetidos, o plano com o X vermelho, a história de Valentina, as mãos trêmulas de Baba Nádia, o pendrive de Fedorovitch. Ela contou tudo sem desviar os olhos dele uma única vez. Kir ouviu de pé, com as costas na pia, os braços cruzados no peito. O rosto ia mudando de cor à medida que ela falava. Primeiro vermelho, depois branco, depois cinza. Aquele cinza específico de quem foi apanhado por algo que temia desde o início que ia chegar. Quando ela terminou, o silêncio na cozinha era tão denso que o gotejamento do cano da pia soava alto. Yana, ele começou. A voz estava rouca. Você precisa entender que Igor, não. Ela disse isso com calma absoluta, sem raiva. Mais assustador do que raiva. Não me explica o Igor, me explica você. Ele abriu a boca, fechou, ficou olhando para o chão da cozinha por um tempo longo. E então, os ombros caíram. Aquela mesma queda que ela havia visto pela janela do apartamento no pátio escuro, e Kir deixou o ar sair dos pulmões de um jeito que parecia ter demorado meses para finalmente conseguir sair. Eu sei que errei. A voz estava baixa, partida no meio. Eu sei que não tem desculpa. Não estou pedindo desculpa. Estou perguntando como. Ele deslizou pela pia até ficar sentado no chão da cozinha, com as costas no armário de baixo, os joelhos levantados, a cabeça inclinada para a frente. 41 anos de homem, sentado no chão da própria cozinha como um menino que não encontra mais nenhum lugar onde se esconder. O Igor chegou com a ideia há 2 anos. Ele disse para o chão. Disse que era um negócio, que os imóveis estavam abandonados mesmo, que ia virar tudo obra de qualquer jeito. Disse que eu só precisava ajustar os laudos, que ninguém ia perder nada, que ia ser rápido. Pausa. Eu disse não 3 vezes, Yana. Isso você precisa saber. 3 vezes eu disse não. Ele levantou os olhos por um segundo, depois baixou de novo. Na 4ª vez, ele apareceu com fotos. Uma dívida que eu tinha de uns anos atrás que eu nunca te contei. Uma dívida que eu escondi de você porque tinha vergonha. E ele disse que ou eu colaborava ou ele expunha tudo, a dívida, os detalhes, tudo. A voz estava saindo por pedaços. Eu entrei com medo. Fiz uma vez. Depois fiz de novo porque já tinha feito a primeira. E quando você ganhou a ideia do apartamento, eu pensei que era uma forma de terminar, que era o último, que depois disso eu saía. Silêncio comprido. Não foi o último, foi? Ele sacudiu a cabeça. Reparem, Kir não é um criminoso por ganância. É um homem que deixou o medo tomar decisões no lugar dele por tempo demais. Isso não diminui o crime, mas muda completamente o que pode ser feito com a pessoa. Yana ficou olhando para o marido sentado no chão da cozinha. Ela esperava sentir muitas coisas nesse momento. Raiva, certamente. Talvez alívio de ter finalmente ouvido a verdade. O que ela não esperava sentir era aquela pena quieta e sem fundo que chegou devagar, como a maré que sobe sem que ninguém peça. Pena não de amor. Pena de quem vê o desperdício de uma vida. Uma mulher de 70 anos está num quarto de cortiço na periferia por causa do que você fez, ela disse. E tem outros. Pelo menos 11 endereços a mais. Ele não respondeu. Não havia resposta para isso. Eu vou usar o pendrive, Kir. Ela disse isso sem crueldade e sem hesitação. Não por vingança. Por Valentina e pelos outros. E porque se eu não fizer isso, você vai afundar cada vez mais fundo e eu não consigo assistir isso. Ele finalmente olhou para ela. Os olhos vermelhos. A expressão de quem esperava exatamente isso e ao mesmo tempo não estava preparado para receber. Vai ser o fim do meu emprego. Eu sei. Pode ser prisão. Eu sei. Silêncio. Eu vou dar depoimento contra o Igor. Ele disse por fim, muito baixo. Se você for em frente, eu dou depoimento. Ele não vai poder me usar como escudo se eu for o primeiro a falar. Yana assentiu uma vez. Ela se virou, saiu da cozinha e foi para o quarto.
Puxou do alto do armário a velha mala de rodinhas com que havia chegado a Yaroslavo quando era jovem e acreditava que a vida ia ser mais simples do que estava se mostrando. Abriu sobre a cama. O que Iana embalou naquela mala dizia tudo sobre o que ela considerava realmente seu. Ela não tocou na pele de raposa que Kir havia dado no ano novo, não tocou nas blusas caras compradas no shopping grande, nem no colar de ouro, nem nos brincos de safira falsa que ela usava nas ocasiões. Não abriu a caixinha com os anéis que havia pousado na mesa do restaurante. Ela dobrou 4 camisetas de algodão, 2 pares de jeans, um pullover grosso, roupa de baixo. De dentro da gaveta debaixo da cômoda, puxou um tecido branco dobrado com cuidado, uma toalha de mesa de renda que havia sido da avó dela. Cheirava a lavanda antiga e a baú. Ela encostou no rosto por um segundo, respirou e pousou na mala por cima das roupas. 3 livros do armário da sala, um de poemas. 2 romances que ela havia relido nas fases difíceis. O estojo profissional de manicure que ela levava às visitas domiciliares. Limas, alicates, acrílicos, vernizes, o instrumento da profissão. O que a tornava independente, independentemente de qualquer outra coisa. Ela parou diante do espelho da cômoda. Do lado, numa moldura simples de madeira, a foto do casamento deles. Ela com o vestido branco e os olhos que acreditavam em tudo. Ele com o terno levemente grande e o sorriso de quem ainda não havia começado a ter medo. Iana pegou a moldura e ficou olhando para ela por um tempo. Não havia monstro naquela fotografia. Havia 2 jovens que não sabiam ainda o que a vida ia cobrar deles, e um que havia escolhido pagar a conta com a moeda errada. Ela pousou a moldura de frente para baixo sobre a cômoda, devagar, sem raiva. Com a finalidade de quem fecha uma página que não vai mais abrir. Fechou a mala. O clique do fecho ecoou no quarto silencioso como um ponto final numa frase longa demais. Naquela noite, Iana ficou num hotel pequeno perto do centro, um desses lugares de passagem com corredor estreito e colchão que amoleceu demais, e dormiu de um jeito que não dormia havia semanas. Não porque estava bem, porque havia terminado de fingir que estava. No dia seguinte à noite, havia jantar na Stalinka. Kir havia organizado tudo na semana anterior, quando ainda achava que organizar era possível. Comida de restaurante entregue em caixas, champanhe caro, a mesa montada no centro da sala vazia, que ainda não tinha móveis. A ideia era celebrar a nova casa com Igor e a mulher dele, uma comemoração de família. Uma ratificação em forma de brinde. Ele não cancelou. Talvez por paralisia, talvez por não saber mais o que fazer com as próprias mãos. Iana poderia ter entregue o pendrive a um investigador e esperado em casa. Tinha provas. Tinha a promessa de depoimento de Kir. Tecnicamente, não precisava de mais nada. Mas havia uma coisa que nenhum investigador podia fazer por ela. Devolver as chaves pessoalmente, na frente de Igor, para que ele visse com os próprios olhos que o silêncio que ele havia comprado não existia mais. Iana chegou cedo, não para ajudar a montar a mesa, para fazer outra coisa antes que os convidados chegassem. Ela subiu a escadaria de mármore, bateu na porta do andar de baixo. Baba Nádia abriu. Estava com um chale verde escuro nos ombros, o mesmo de sempre, e segurava a bengala com aquela postura de quem aprendeu a suportar o peso do corpo sobre ela. Ela olhou para Iana. Não perguntou nada. "Preciso que você venha comigo", disse Iana. "Agora." A velha assentiu uma vez e foi. A sala estava iluminada quando Iana entrou. Kir havia comprado luminárias portáteis. A mesa estava posta, as velas acesas. Igor estava recostado na cadeira, com aquela postura de hóspede que se sente mais dono do espaço do que quem mora, o copo de champanhe já na mão, a voz enchendo o ambiente antes mesmo que Iana atravessasse a porta. Ao lado dele, a mulher, em vestido elegante, avaliando o apartamento com aquele olhar profissional de quem frequenta imóveis caros o suficiente para saber o que vale o quê. Kir estava de pé com a garrafa,
sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Quando viu Iana, o sorriso vacilou. Ela estava de jeans e camiseta, cabelo solto do jeito que o vento deixou, sem os anéis. Ianinha, Igor levantou o copo na direção dela com aquela jovialidade de quem nunca precisou se explicar para ninguém. A anfitriã. Estávamos esperando. Iana não se sentou. Ficou de pé ao lado da mesa, olhando para os três deles. E durante 2 segundos, a sala ficou num silêncio que ninguém sabia nomear ainda, mas que todos sentiam. Então ela voltou até a porta e a abriu bem aberta. Baba Nádia estava no corredor. Ombros curvados, xale escuro, bengala, olhos que viam mais do que qualquer coisa naquela sala. Ela cruzou o umbral com passos lentos e seguros e ficou no centro do ambiente, olhando em volta com aquela serenidade de quem voltou a um lugar de onde foi tirada à força. Igor se levantou da cadeira tão depressa que a cadeira rangeu no assoalho. A mulher dele deixou o copo sobre a mesa. Kir ficou branco. Kir. A voz de Iana era calma, fria, sem drama. Essa é a Nadezhda Petrovna. Ela mora no prédio. A irmã dela se chama Valentina. Iana morou neste apartamento 40 anos. Ninguém falou. Iana enfiou a mão no bolso do jeans e tirou o molho de chaves. O pássaro de latão, com as asas afiadas, aquele peso frio que ela havia carregado no bolso como se fosse uma tornozeleira desde o dia do aniversário. Ela caminhou até Baba Nádia e colocou as chaves na mão seca e trêmula da velha. As chaves que, quando tudo acabasse, chegariam até Valentina. Os dedos de Baba Nádia fecharam em torno do metal. Este não é nosso apartamento, Kir. Iana olhou para o marido. E nunca vai ser. Igor deu 2 passos à frente. A figura pesada dele era imponente mesmo assim, mesmo com o champanhe ainda na mão, mesmo com o rosto que havia começado a ficar vermelho escuro. Quando queria, ele conseguia preencher qualquer espaço só com a presença. O que é essa palhaçada? A voz dele desceu uma oitava. Você tem ideia do que está fazendo? Observem o Igor nesse momento. As mãos fechando, o queixo projetado para frente. A postura de quem está acostumado a que a ameaça seja o suficiente para encerrar qualquer conversa. É o repertório inteiro de um homem que nunca foi verdadeiramente contestado e não sabe o que fazer quando isso acontece. Então, ele olhou para Baba Nádia. E algo calculou por trás daqueles olhos. Senhora, a voz de Igor mudou de registro. Ficou mais suave, mais condescendente, aquela voz usada com pessoas que ele considerava fáceis de manejar. A senhora deve estar confusa. Assinou os documentos voluntariamente. Havia laudos técnicos. A senhora recebeu compensação. Foi um processo completamente legal. Baba Nádia virou os olhos para ele. Não disse nada por alguns segundos. Só olhou. Com aquela clareza incômoda que não combinava com o corpo curvado nem com o chale velho, o tipo de olhar que conhece a diferença entre um homem que acredita no que diz e um que está testando, se consegue fazer os outros acreditarem. O senhor acha, disse ela por fim, com aquela voz seca de folha no outono, que eu tenho 74 anos e não sei quando estou sendo enganada. Não era pergunta. Igor abriu a boca. Fechou. A mulher dele, que havia ficado sentada com aquela compostura de quem frequenta muitas reuniões difíceis, pousou o copo sobre a mesa com um clique limpo e definitivo. Levantou, ajeitou a bolsa no ombro e disse, sem olhar para o marido, a voz fria como a de quem encerra uma parceria de negócios que ficou cara demais. Eu não estou aqui. Isso não é detalhe. É o momento em que a engrenagem começa a desmontagem. Quando a pessoa que tem mais a perder no escândalo decide que é hora de se dissociar e o faz com tanta rapidez que parece ter ensaiado. Tenho, disse Iana. Ela foi até a mesa. Pousou sobre a toalha branca, ao lado do champanhe e dos copos, um pendrive pequeno de plástico barato. Aqui estão as cópias dos planos originais de cadastro. Antes das alterações feitas pelo meu marido, 12 endereços. Incluindo este.
Os documentos que mostram o estado real dos imóveis antes de serem declarados comprometidos. E os registros das transferências para a Stroy Invest na semana seguinte a cada declaração. O rosto de Igor foi ficando da cor de reboco molhado. Fedorovitch manda lembranças, disse Yana. Esse foi o nome que desfez tudo. Igor ficou olhando para o pendrive na mesa como se ele fosse uma criatura viva. Pela primeira vez em 10 anos, Yana viu nos olhos do irmão do marido algo que nunca havia estado lá antes. Não era remorso. Igor não era o tipo de homem que sente remorso. Era aquela coisa diferente, mais primária. O reconhecimento de que a saída que ele sempre havia tido disponível, o silêncio das pessoas em volta, havia fechado. Até Fedorovitch. Até o motorista que ele pagava há 10 anos e que sabia de tudo e havia ficado quieto por tanto tempo. Até o motorista havia falado. Igor ficou parado por mais alguns segundos, olhando para o pendrive, para Baba Nadia, para Kir, para Yana. Então Kir se levantou da cadeira, devagar, como quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente decide pousar. Ele olhou para o irmão. Não havia raiva no rosto. Havia algo mais difícil do que raiva. Clareza. Acabou Igor. 3 palavras, ditas em voz baixa, mas na acústica vazia daquela sala chegaram como sentença. Igor não respondeu. Fez o que os homens como ele fazem quando finalmente são encurralados de todos os lados. Não caiu com dignidade. Ficou em silêncio, pegou o casaco da cadeira e saiu. A porta da estalinca fechou. Na sala iluminada pelas luminárias portáteis ficaram Yana, Kir, Baba Nadia e o champanhe que ninguém ia beber. Era de boa safra. Esses detalhes a gente sempre nota tarde demais. Kir estava sentado. Havia se deixado cair na cadeira num momento que ninguém havia conseguido identificar exatamente. Ele olhava para a toalha branca da mesa, para o pendrive, para as chaves na mão de Baba Nadia. O rosto tinha aquela expressão de quem esperou tanto tempo por esse momento que quando ele finalmente chegou, não tem mais energia para reagir. Baba Nadia ficou no centro da sala por um momento. Olhou em volta, para o teto alto, para as janelas largas, para o assoalho de madeira onde havia tantos anos de vida acumulados sob a superfície. Não disse nada. Não precisava. Yana foi até a porta e pegou sua mala, que havia deixado no corredor. Passou pela sala sem pressa. Na altura da mesa, parou. Olhou para Kir uma última vez. Dê o depoimento. A voz dela era quieta. Não por mim, por você mesmo. Ele assentiu. Não levantou os olhos. Ela saiu. As rodas da mala batiam nos degraus de mármore, um som seco e ritmado que foi diminuindo à medida que ela descia, e então parou, e então só havia o silêncio do prédio antigo e o vento lá fora batendo nas janelas de quem mora. O que veio depois foi barulhento, como quase tudo que é necessário. Yaroslavl é do tipo de cidade onde todo mundo sabe o nome de todo mundo. O nome de Yana circulou. Circulou o de Kir. Circulou o de Igor. Kir foi o primeiro a falar com os investigadores. Na Rússia, assim como no Brasil, quem entrega primeiro fica numa posição muito melhor do que quem tenta segurar até o fim. Kir sabia disso e falou tudo. Igor resistiu. Acionou o advogado, contestou provas, pressionou testemunhas. Yana recebeu uma ligação anônima dizendo que a vida de uma manicure em Yaroslavl podia ficar muito complicada se ela insistisse. Ela desligou e ligou imediatamente para o investigador responsável, relatando cada palavra. Tentativa de intimidação de testemunha é crime em qualquer lugar do mundo. Igor havia adicionado mais uma pedra ao próprio fardo sem perceber. O que acabou com a resistência dele foi algo que nem Fedorovitch sabia que existia. Uma comunicação interna assinada pelo próprio Igor em papel timbrado da Stroy Invest, solicitando formalmente a reavaliação de imóveis pelo departamento de Kir. Igor havia documentado o próprio esquema. Na quarta semana, aceitou negociar. Valentina voltou para o apartamento.
7 famílias voltaram para os seus. A Stroy Invest entrou em liquidação. A mulher de Igor pediu divórcio antes que a investigação chegasse ao nome dela. Kir recebeu pena condicional, perdeu a licença de técnico cadastral para sempre e deixou Yaroslavl. Foi trabalhar em obras numa cidade menor, como peão comum. Ele ligava para Yana às vezes, conversas curtas, clima, saúde. A voz dele havia perdido aquela suavidade ansiosa e havia ganhado algo mais pesado, o tom de alguém que está caminhando em direção a si mesmo, sabendo que o caminho é longo. Talvez, um dia, chegassem a ser amigos. Isso precisaria de anos. Passou 1 ano. A janela da pequena sala da nova Yana deixava entrar sol da manhã quase o ano todo, o que era uma coisa que ela não havia colocado na lista de desejos, mas descobriu que precisava mais do que pensava. O apartamento era de um cômodo, numa rua secundária da cidade, com teto baixo e paredes que transmitiam o som do vizinho do lado como se a parede fosse de papel, sem molduras de estuque, sem assoalho histórico. Sem nada de especial, a não ser que era dela, que o aluguel saía do seu próprio trabalho e de mais nada, e que ela dormia bem dentro dele. Nos parapeitos das janelas havia vasinhos de barro com ervas aromáticas. Tomilho, manjericão, um galho de alecrim que teimava em crescer mesmo quando ela esquecia de regar. O salão de Ksenia ficou para trás. Yana havia alugado uma sala pequena no andar térreo de um prédio residencial a 2 quarteirões de casa, montado uma bancada, pendurado um espelho, comprado uma cadeira confortável para a cliente sentar e aberto o que ela chamava, sem placa e sem marketing, de estúdio de manicure. A palavra correu de boca em boca, como sempre havia corrido. As clientes apareceram. Não viravam fila do lado de fora, mas enchiam a agenda. Elas chegavam pelo mesmo motivo de sempre. Não eram as unhas. Eram as mãos quentes de Yana segurando as delas e alguém que ouvia de verdade. Só que agora Yana ouvia de um lugar diferente. Não de medo de conflito, não de hábito de absorver dor alheia porque não havia onde colocar a própria. Ouvia porque queria, porque escolhia. É uma diferença pequena de ver de fora e enorme de sentir por dentro. Numa manhã de setembro, ela saiu do estúdio com um saco de papel com maçãs vermelhas que havia comprado no mercado da rua, atravessou 2 quarteirões e entrou no parque junto ao lago. Baba Nadia estava no banco de sempre. Desde que Valentina havia voltado para o apartamento, Baba Nadia havia envelhecido de um jeito diferente. Não mais rápido, mais devagar. Como se o peso que ela havia carregado por meses, aquele peso de testemunha impotente, houvesse aliviado o suficiente para o corpo conseguir relaxar um pouco. As mãos ainda tremiam. Isso não havia mudado, e provavelmente não ia mudar mais. Mas os olhos, aqueles olhos que viam mais do que deveriam, tinham agora uma clareza mais serena. Yana se sentou ao lado dela e pôs o saco de maçãs entre as duas. Do mercado da rua. Disseram que estão doces. Baba Nadia pegou uma maçã vermelha nas mãos trêmulas e examinou como quem avalia o que a vida reservou antes de aceitar. Elas ficaram um tempo em silêncio, olhando a superfície do lago que o vento corrugava em pequenas ondas. Um pato atravessou o campo de visão das duas com aquela autoconfiança ridícula e específica que só os patos têm. Baba Nadia soltou uma risada baixa, inesperada, lembrando em voz alta de um gato do vizinho de quando ela era criança, que perseguia patos e nunca entendia por que eles não fugiam na velocidade que ele esperava. Yana riu. Não o riso polido de quem está sendo educada com a cliente. Não o riso controlado de quem está monitorando a própria reação. Um riso de verdade que sobe do fundo do peito e sai sem pedir licença, o tipo de riso que só existe quando não há nada que precise ser gerenciado. O tipo de riso de quem está, finalmente, em paz com o espaço que ocupa. Yana olhou para as maçãs, para o lago, para as mãos de Baba Nadia que tremiam levemente sobre a fruta vermelha
para os pombos que disputavam migalhas perto do banco seguinte. Depois, enfiou a mão na bolsa e tirou as chaves do estúdio. Era um molho simples. Na argola, um pequeno pedaço de madeira que ela mesma havia polido, liso e quente, sem bordas, sem peso desnecessário. Não havia pássaro de latão. Não havia arestas que cortavam a palma. Ela fechou a mão em torno das chaves. O metal estava morno da temperatura do bolso. As chaves eram leves. Elas não guardavam nenhuma vida alheia dentro de si. Não exigiam silêncio em troca de seu uso. Não prometiam nada que não fossem cumprir. Abriam uma sala pequena, com teto baixo e janela que deixava entrar o sol, onde as mãos de Iana faziam o trabalho que sempre havia sido dela. E onde, no fim de cada tarde, ela fechava a porta, guardava as chaves no bolso e ia para casa sem nenhum peso que não fosse o seu próprio. Que era, descobriu ela, um peso surpreendentemente fácil de carregar. E aqui está a lição que essa história deixa, não de cima para baixo, não como sermão, mas como o resíduo natural de tudo que você acabou de ouvir. Iana passou a vida inteira sendo boa em cuidar das outras, em segurar mãos, em ouvir, em absorver, e achou que se fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, invisível o suficiente, a vida ia retribuir com aquilo que ela queria: uma casa, estabilidade, o fim do cansaço. E quando a retribuição chegou na forma errada, ela quase ficou com ela mesmo assim, porque é muito mais fácil fechar os olhos do que abri-los. Fechar os olhos não tem custo imediato, tem custo diferido, como Baba Nadia passou décadas descobrindo nas juntas das próprias mãos. O que Iana finalmente entendeu, deitada no chão frio daquela sala vazia, é que a coragem não é a ausência de medo. É o cansaço de carregar o peso do silêncio. Chega um momento em que a verdade pesa menos do que a mentira que a cobre. E quando esse momento chega, a escolha deixa de ser corajosa e passa a ser simplesmente necessária. Não é todo mundo que chega até esse momento. Ksenia não chegou, pelo menos não ainda. Kir levou 10 anos e um colapso para chegar. Baba Nadia chegou tarde demais para desfazer o que havia feito, mas a tempo de impedir que outra pessoa repetisse o mesmo erro. E Iana chegou. Com 38 anos, uma mala com meia dúzia de peças de roupa, um estojo de manicure e a certeza de que uma vida pequena e honesta é infinitamente mais espaçosa do que um apartamento enorme construído em cima de mentira. Conta pra gente nos comentários o que você levaria nessa mala. O que você consideraria verdadeiramente seu. Às vezes, essa pergunta simples diz mais sobre onde a gente está na vida do que qualquer outra coisa. Se essa história ficou com você, deixa o seu like. E isso ajuda o canal a continuar chegando a quem precisa ouvir essas histórias. E se você ainda não faz parte da família do canal, esse é o momento. E já que a gente está junto por aqui, quero te desejar uma Páscoa muito feliz. Que esse tempo seja de renovação, de coisas que valem de verdade e de pessoas que a gente ama de verdade. Confiem em mim, a próxima história vai valer. Nos vemos na próxima.